Olá, amigos, eu sou a Jess. Oi, Catamiris do Resenhando Sonhos. Oi, eu sou a Gisele do Ambição Literária. Sejam muito bem-vindos ao vídeo do último episódio da segunda temporada de A Roda do Tempo. Chegamos à season finale, oficialmente a segunda temporada de A Roda do Tempo terminou e hoje a gente tá aqui pra falar sobre o último episódio. Antes da gente começar, quero agradecer em meu nome e em nome das meninas por toda essa companhia durante o Tecendo a Roda. A gente estava um pouco preocupadas e pensativas como seria essa segunda temporada, visto que muita gente assiste a primeira e depois desiste, não curte muito, mas foi muito melhor do que a gente estava imaginando. Vocês seguiram acompanhando, chegou muito mais gente, a gente conseguiu continuar fazendo esse trabalho e é sempre muito incrível quando a gente trabalha tanto e a gente vê o nosso trabalho indo longe, e isso acontece com o Tecendo a Roda. Então muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam até aqui durante todos esses vídeos. Nem sempre a gente consegue responder todos os comentários, o fluxo de comentários é muito grande, mas a gente lê todos, a gente tá sempre conversando entre nós no que a gente pode melhorar, nas dúvidas que vocês têm. Então a participação de vocês é sempre muito legal e importante, e eu agradeço imensamente por todas essas semanas de companhia. Ainda vai rolar mais vídeos do Tecendo a Roda, vai rolar live pra gente poder conversar sobre esse final da temporada com participações especiais e tudo mais. Siga nós três no Instagram, a gente vai compartilhar por lá as datas, tudo certinho. Então fiquem atentos por aí. Mas hoje termina o vídeo frame a frame, igual a gente fez de todos os episódios. Quero também fazer um mini agradecimento especial a todo mundo que chegou aqui no canal, muito obrigada. Eu sei que chegou muita gente, mas também queria falar pra vocês se inscreverem nos canais. A gente percebeu que muita gente que assiste nós, que acompanha o Tecendo a Roda, não é inscrito nos canais. Isso deixou a gente um pouco perturbada. Se inscreva no canal, é rapidinho. Se você tá ouvindo eu falar isso agora e ainda não é inscrito, é só clicar, se inscrever, tranquilo, e ajuda muito no nosso trabalho. Leva o nosso trabalho adiante. Então, toda essa parte de compartilhar, de comentar e de se inscrever é muito importante. Então, se você está assistindo e ainda não é inscrito, se inscreva. Bom, agradecimentos feitos, recados dados, vamos começar. Então, a gente vai começar com o arco do Ishamael e o episódio começa 3.000 anos atrás, então numa conversa que ele tá tendo com o Lewis Sterling. Ele tá ali, ajoelhado, tem ao redor dele outros Aes Sedais homem, e ele tá tendo então essa conversa com o Lewis, tentando trazer o Lewis para o lado das trevas. Ele quer convencer ali o seu amigo a quebrar a roda. E o Lewis está defendendo que então todo mundo ia morrer se fizesse isso. E o Ish está defendendo que todo mundo vai morrer de qualquer forma. O Ishamael então tá pedindo para ser morto. O Lewis fala que na verdade ele vai ser preso, ele vai ser selado. E nesse selo ele vai estar consciente, mas não desperto. E que o selo é tão forte que nem ele pode quebrar. E aí a gente vê então o momento em que o Ishamael é aprisionado no selo. Inclusive, gente, a mácula que a gente vê no poder dos homens, ele vem exatamente de uma dessas tentativas aí de prender, só que dessa vez o Tenebroso em um desses selos. E aí o Tenebroso ele conseguiu tocar o poder único da metade masculina e aí causa essa mácula que transforma aí os homens. Então a gente tá vendo aí esse evento, não só porque ele tem a ver com o Ishamael, mas também porque ele se relaciona com essa nova versão. E é por isso que nesse momento ali, esses homens que estão selando o Ishamael, eles por enquanto estão ok. E aí, como a gente já vinha falando, né, o Ishamael tem essa coisa meio sombria, assim, meio deprê, e o Lewis aqui fala pra ele, né, que sabe que o Ishamael odeia estar vivo. Essa conversa que eles estão tendo e essa coisa da gente ver o Lewis e ele reforçando que ele não quer mais existir, que ele quer interromper todo o ciclo como um todo, vai de encontro com a cena final que a gente tem nesse episódio, dentro do argumento narrativo que eles usaram aqui pra construir o fim do arco do Ishamael, por assim dizer. Pois já nos dias atuais a gente tem um contraste ali, né, porque o Ishamael tá ali observando a cidade, não sei se ele já viu o Perrin chegar, não sei o que ele tá observando ali com um sorrisinho no rosto, mas quando ele entra, ele dá de cara com a Lanfear. E ela dá um banho de água fria nele e fala que já trouxe o Rand pra Falme. E ele fala, meu Deus, sua louca, como assim? A gente não tá pronto. Ele não tá pronto, né? Porque assim, gente, o Rand pensa que eles querem matar ele. Mas, na verdade, eles não querem matar o Rand, né? O Rand, apesar de não parecer, parafraseando a própria Siuan, né? Ele é a água que faz a roda girar. Então, pra que eles iriam querer matar ele, né? Então, eles querem trazer o Rand pro lado deles, pra servir o Tenebroso e com isso quebrar essa roda, né? Só que o Ishamael, ele vem trabalhando ali com os amigos do Rand, né? Ter todos eles de alguma forma na mão dele para poder atingir o Rand de alguma forma, né? Trazer o Rand pro lado dele também. E nessa cena a gente tem um foco
muito clara, então, em todos os selos dos amaldiçoados, né? A gente vê os 6 selos ali intactos, ou seja, o Ishamael ainda não libertou ninguém. E aí, com esse papo da Lanfear surpreender ele e tal, ele já sacou que ela tá jogando o próprio jogo dela, né? Ele diz até mesmo pro Padan Fain que há muitos caminhos, né, pra escuridão. Vocês vão entender, né, mais pra frente, que ninguém ali da escuridão meio que joga junto, né? Cada um tem o seu próprio jogo, não é? Tudo acaba girando em torno do Rand, então, que caminho que ele vai escolher, porque ele é essa pessoa que tem essa força capaz de parar a roda, capaz de quebrar a roda, que é o que eles querem. Só que, se não for dessa vez, o Ishi deixa bem claro, então, que se for preciso, o dragão, então, vai ter que morrer. E aí eles vão aguardar o girar da próxima roda para decidir isso então de novo. E o Padan Fain ali muito solícito, né? Pergunta inclusive se quer que mata o Rand. Ele falou que não, que outra pessoa vai fazer esse servicinho. E para finalizar a parte do Ishamael, que é mais a parte, antes de se juntar aos demais arcos, né? Ele chega para falar com a Lady Suroth. Só que um detalhe muito importante dessa cena, ele chega assim limpando as mãos estão cheias de pó branco. Será que é Quendiar? Eu sou tão berra nessa cena, eu falei, meu Deus, já deve estar tudo solto, ele já deve ter quebrado todos os selos. Os planos da Lanfear chegaram muito tarde. E aí ele fica meio chocado, né, quando ele fala com a Suroth, porque tá dando tudo errado, né? Além do Rand chegar cedo demais ali em Falme, a trombeta foi roubada, Turak morreu, e aí ele combina então com a Lady Suroth dela selecionar as damanes dela e aguardar ali num navio perto da torre, porque ele ia precisar delas então para blindar e talvez até amansar o Rand. Falando um pouco agora sobre os mantos brancos. O Bernihald e o Emon estão ali junto com outros mantos brancos, essas pessoas tão queridas por nós, planejando como eles vão fazer para entrar ali na torre do Siacham. Aqui a gente tem o Bernihald pai e o Bernihald filho. Eles estão ali conversando, falando que Falme pediu ajuda a vários reinos vizinhos, inclusive ao trono de Amerlin. Mas ninguém respondeu. Ele disse que os estrangeiros são escravocratas, de fato eles são, que eles têm a missão de expulsá-los. Esse é o momento que o Bernihald filho fala uma profecia. No momento que Falme mais precisar, o dragão vai retornar. Ele se proclamará acima dos vigias e com seu estandarte atravessará o céu em chamas. Bernihald pai então repreende ele ali e fala que isso é coisa de bruxa. O rolê é que os mantos brancos, eles não precisam de muita coisa para eles se intrometerem e para eles acharem que eles são salvadores. Isso é com eles mesmos. Eles então colocam ali as crianças fazendo um negocinho assim para jogar fumaça, que eu achei o auge, colocar as crianças na frente para lançar fumaça, para eles poderem ali ser um pouco sorrateiros e iniciarem o ataque à Falme. A gente vai pro arco da Moiraine e do Lan, e finalmente a gente vai ter uma conversa sobre o elo, né? O Lan tá ali falando pra elas, pra devolver o elo dos dois, que ela deve segurando isso de uma forma que deve estar doendo pra ela, mas que também ele acredita que ela tem medo de devolver esse elo, porque aí ela vai mostrar todas as suas fraquezas, todos os seus medos, todas as suas inseguranças. O Lan passando um pito da Moiraine, que agora aparentemente o Lan conversa, o Lan fala, o Lan não fica mais quieto em silêncio. A Moiraine doida de saudade de quando ele não conversava, que ele não fica dizendo umas verdades pra ela. Ele inclusive vai ressaltar a conversa que eles tiveram, né, no começo da temporada, onde ela fala que eles não eram iguais, que ele entendeu isso, né, que depois é reforçado ali, né, acho que é pelos guardiões com os guardiões da Lana que ele tem essa conversa. E aí ela vai falar que na verdade não é isso. Desde que ela conheceu ele, ela sabe que eles não eram iguais porque o Lan era muito melhor do que ela. E aí a gente vai ter uma cena que é uma das cenas mais bonitas do episódio também, dos dois juntos ali naquela beira de praia, assim, ver, né, o poder se reconectando e girando através deles, e o Lan voltando a sentir a Moiraine e também sentindo a dor dela, né, que eu acho que dá pra ver pela feição dele o quanto receber de volta todos aqueles sentimentos também impactou ele. E aí a gente vai ver os dois tendo uma conversa que a gente já tinha visto no trailer, né, sobre os abandonados, sobre que o Ishamael só tinha libertado a Lanfear. A Moiraine vai falar que acredita que é porque os outros são perigosos, porque o Ishamael, a Lanfear e o Lewis Taryn eram muito amigos, né, eram best friends ali, BFFs, antes da Guerra do Poder, e que os outros, eles não desafiavam só o dragão, eles brigavam entre eles, né, eles tretavam entre eles, e que ter todos eles soltos aí poderia ser muito perigoso para os planos do Ishamael. KKK,
para o final do episódio. Esse rolê aí da amizade deles, né, deles serem um trio inseparável, é diferente de como a gente tem a apresentação desses personagens nos livros, mas aqui faz sentido, né, pra essa construção que eles estão tendo, que eu também acho que tem um reforço lá na última cena que envolve todos eles ali junto com o Ishamael, né, a galera de Dois Rios. E é isso que o Lan, né, vai reforçar também, que é uma semelhança entre os dois grupos. Dani e Lan, então, que caminharam... Olha, fizeram uma caminhada, gente, nesse episódio. O episódio foi longo, né? Eles caminharam o episódio inteiro. E mesmo assim, não chegaram lá, demoraram, né? Mas eu acho que uma explicação pra eles não terem retornado pros caminhos, talvez seja porque a Moraine não sabe se guiar sozinha lá dentro, não sei. Fiquei com essa dúvida, não sei vocês, né? Lembrando que pra viajar pelos caminhos lá na primeira temporada, ela foi atrás do Loial, então pode ser uma explicação do porquê ela não tentou abrir de novo. Ou ela simplesmente não queria abrir e dar de cara com a Lanfear de novo. E um detalhe muito importante, né, que a Lanfear, ela tava jogando o seu próprio jogo, nem tudo deu certo, a gente vai ver que os planos dela foram frustrados, mas alguns deram certo sim, porque ela sabia dos planos do Ishamael e ela tentou frustrar ele, né. E um desses planos, ela sabia que ele tentaria, então, blindar o Randy, e ela posicionou, então, a Moraine ali numa distância, num local que ela poderia, então, ajudar, né? E não só isso, ela também falou sobre o estandarte de fogo, né? Essa parte a gente vai comentar um pouquinho mais pra frente, né, pra vocês. Mas ela meio que incumbiu a Moraine dessa tarefa. Eu achei bem engraçado, confesso pra vocês. Mas enfim. E aí, durante essa caminhada, né, depois eles restaurarem o elo, a gente percebe que tudo se encaixa muito bem ali entre Moraine e Lan. Ela já percebe, você tá pensando sobre isso. A conversa dos dois começa a fluir muito mais, assim. Não sei se vocês também tiveram essa impressão, né? Agora as coisas estão certas, pelo amor de Deus. Demorou a temporada inteira pra isso. E aí a Moraine, ela percebe que tá rolando uma blindagem ali naqueles navios. A gente vai falar sobre essa blindagem mais pra frente. E ela sabe que ela precisa ajudar o Randy de alguma forma. Só como que ela vai fazer isso? Eu acho que é até um tanto polêmico, né? Porque o Lan chega a perguntar, Moraine, você tá disposta a matar tantas pessoas, né? Porque tem pessoas ali naquele navio pra ajudar o Randy. Não sei se vocês perceberam, mas a Moraine, ela é capaz de tudo. Assim, tudo mesmo. Essa questão, ela é polêmica, como eu falei pra vocês, porque existe um juramento, né? Um dos juramentos, como a gente já falou algumas vezes pra vocês, a gente tem o bastão dos 3 juramentos das Aes Sedai. Quando vira uma Aes Sedai, você precisa fazer esses 3 juramentos. E um dos juramentos é que você nunca pode ferir alguém com o poder único. E aí eu fiquei pensativa com relação a isso. E aí eu me pergunto então se essa batalha ela não configuraria então como um conflito direto, né, de bem contra o mal, né? Porque como o Ishamael tá na liderança dos Kshanti, né, e eles estão respondendo pra ele, talvez seja por isso que ela conseguiu ter essa atitude. Então, talvez seja isso, essa foi a minha interpretação, mas é uma coisa pra gente talvez discutir e pensar sobre. E aí a gente tem a Moraine fazendo as suas coreografias, porque ela gosta de fazer muitas coreografias na hora de canalizar, eu acho muito bonito. E foi uma canalização muito bonita, gente, assim, esse episódio foi surreal de lindo, assim, nos efeitos. E ela, assim, destruiu todos os navios, pra não deixar dúvida de qual que tava ali blindando o Randy, ela destruiu todos. Falando um pouco sobre a Nynaeve e a Elaine agora. A gente vê a Nynaeve ali vestida de Sudan. Eu fiquei muito chocada com isso, porque o uniforme vestiu direitinho, ela pintou o olho, ficou assim, bem aterrorizante, bem Sudan mesmo. Ela começa ali a forçar a Sudan a contar pra ela aonde fica o canil, né? Aonde está a Egwene. A Elaine fica olhando meio assim, porque parece que ela não gosta muito dos métodos usados ali de força. Aí elas entram ali em Falme, tá tudo um completo caos. É quando a Damani, né, morre e a Nynaeve, que tá com o bracelete, sente ela morrer. Nesse momento, a Elaine é ferida. E aqui foi o momento que eu fiquei pensando, é agora que a Nynaeve vai brilhar de novo, vai ter uma explosão de brilho. Eu não ia gostar se isso acontecesse. Isso chega a ser condizente com o que foi construído da Nynaeve durante essa temporada. Ela só consegue usar o poder quando ela tem alguém que ela ama ali sofrendo e ela precisa fazer isso. Apesar de que ali no final a gente vai ver que ela não consegue usar o poder também no Randy. Mas tentamos entender que foi por isso que talvez ela não tenha conseguido ajudar a Elaine.
E assim, nos livros, a Nynaeve consegue canalizar quando ela tá com raiva. A série ainda não estabeleceu exatamente o que engatilha a Nynaeve. As 2 cenas em que ela explodiu, era alguém que ela gostava muito, que ela tinha sentimentos fortes, ou que estava desenvolvendo sentimentos fortes, numa questão de vida ou morte. E a gente viu ela rebatendo ali a Liandrin nessa temporada. E aí depois ela só deu uma faísca ali em cima do Aidan, né? Então ainda não tá bem claro se tem a ver com as pessoas que estão ao redor dela, e talvez seja mais isso, tem a ver com essa conexão. Eu acho que a série, ela tá construindo essa coisa deles enquanto um grupo de forma muito massiva, e isso reflete em todos os aspectos. Então, nessa cena específica, ela não tava acuada, era a Elaine e eram pessoas estranhas. Então ela parece muito mais atormentada e com medo, ela tá travada pelo próprio medo e ela não consegue agir. Se a pessoa que estivesse na frente dela talvez fosse um dos 4 de 2 rios, talvez a postura dela tivesse sido diferente. Esse caso não envolvia essas pessoas e nem estava ameaçando diretamente a ela. Então talvez aí a gente tenha um ponto de partida pra tentar entender o que vai acontecer daqui pra frente com essa personagem. E aí a Elaine, que foi sensata a temporada inteira, essa personagem, ela vai dizer pra Nynaeve que ela não precisa canalizar, não precisa usar o poder único, que ela tem as ferramentas, né, porque ela é uma sabedoria, então que ela use aquilo que ela tem domínio. E a gente vai ver ela empurrando a flecha e indo então de encontro com o Range. E aqui vai ter que acontecer uma coisa estranha, né? A gente vai ver a Nina mostrando uma certa humildade, porque a Elaine diz pra ela deixar ela pra trás, e a Nina fala que quando elas encontrarem a Egwene, elas provavelmente vão precisar de alguém que canalize, e ela não é essa pessoa. Eu acho que esses momentos que a gente teve aqui nessa temporada vão marcar uma mudança bastante importante na personagem pra 3ª temporada, tá? É isso que eu tô acreditando, e é nisso que eu também seguro as minhas expectativas do fato da gente não ter visto a Nina brilhar tanto nessa temporada. Eu acho que tá tendo um balanço de quem tá ganhando atenção, eles não ganham atenção da mesmo formato. A Nina foi o highlight da primeira temporada, e nessa 2ª temporada a gente teve a Egwene com mais destaque, principalmente na segunda metade, que a Nynaeve precisa aprender. Ela não estava disposta a aprender ainda. Crescimento um pouco mais gradual dessa personagem, mas principalmente ela precisa querer. E eu acho que ela ainda não tinha percebido que ela precisava querer aprender. E agora eu acho que ela percebeu. Agora a gente vai pro arco do Perrin, que tá ali com o Saltador, com a Vienda e a Ben e a Shield, né? As donzelas da lança. Eles estão finalmente se aproximando de Falme. As donzelas começam, assim, a ter alguns sentimentos, a ter alguns pressentimentos, assim, conforme elas estão se aproximando da cidade, né? A Vienda, inclusive, diz que muitos vão despertar do sono, né, naquele dia, né? Ou seja, isso significa que muitos vão morrer. E aí, preocupado, o Perrin vai lá e conversa, tem uma conversinha com o Saltador e pede pra ele esperar, então, do lado de fora da cidade. Quando eles entram, eles trombam com o Loial, o Ingtar e o Mazema, então, Mazema, com a trombeta. E eu fiquei meio, ué... Eu falei, gente, o que eu perdi? E eles falaram, olha, a gente recuperou e tal, uma mulher ali de Cairhien que ajudou a gente. E assim, eles estão ali com roupas Shantin, né, de soldados, então eles estão disfarçados. Eu sei que a gente, assim, acompanhou, né, até os últimos episódios, eles estavam de olho na trombeta, mas eu achei essa cena muito desconexa. Parece que faltou parte, assim, então eu não sei se foi um episódio longo, né, teve 1h10. Não sei se foi alguma coisa cortou, né, e a gente não viu essa cena inteira, mas eu fiquei muito com essa impressão de que faltou parte ali, faltou alguma coisa. Mas enfim, eles estão ali juntinhos e tudo. E aí o Ingtar, ele tá preocupado porque ele quer deixar a trombeta salvo, né, ele quer salvar porque essa é a missão dele, né. Só que o Loial dá ali uma puxadinha de orelha e fala, olha... Os heróis do passado são importantes, mas os do presente também são, e a gente precisa salvar, né, a Egwene, no caso, né, que ele tá preocupado com ela. O Perrin nem sabia que ela tava lá e tal. E aí eles começam, então, a partir em direção à torre, que é onde a Egwene tá. Só que aí, né, numa das cenas seguintes, quando eles estão num beco, eles são encurralados por Shantin, e o Ingtar vai de Uno. Ele foi de arrasta, gente. Ele deu a vida, então, por essa causa, né, pela trombeta. Eu acho que super condiz com o personagem, porque ele deu um nome, né, aquilo que ele realmente acreditava. Mas, porém, entretanto, todavia, o arco do Ingtar nos livros é muito mais interessante. Eu acho que, assim, é uma pena, porque eu sei que a gente não tem espaço aqui para trabalhar todos esses arcos, seria muita coisa, né? Mas eu acho que talvez eles pensaram em fazer isso, porque nos livros, o Ingtar,
ele é um amigo das trevas, sabe? E dá muita dor no coração quando você descobre isso, sabe? Porque você se sente traído ao mesmo tempo que ele se redime nos livros, sabe? Numa batalha. Então, é muito legal como acontece lá. Eu acho que aqui eles pensaram em fazer isso porque no começo, né, da segunda temporada, ele e o Perrin têm umas conversas super legais, né? E ele fala, inclusive, olha, antes de julgar uma pessoa que é amigo das trevas, né, que passa pro outro lado, você precisa questionar antes. Então, acho que eles criaram um background, só que não tiveram, acho que, tempo ali pra concluir. Eu fiquei muito triste, porque é algo muito legal, assim, dos livros. Mas ele morreu, então, em nome da trombeta, e acho que foi um final interessante pro personagem. Não foi o melhor final, mas foi um final interessante. Aí a gente vê o Loial andando ali em Falme com a trombeta embaixo do braço, que foi um completo absurdo. Simplesmente ninguém falou nada, ele tá andando ali, maior paz. E daí o Perry e o Matt se encontram numa cena que foi muito legal, porque o Matt tá ali na correria, trazendo a confusão, e ele encontra do nada o Perry, e isso é muito a cara do Matt. O Perry então vai cruzar com seu amigo Burnehound filho, que vai chamar ele de Dois Rios, que vai lembrar dele. Aí a gente tem um caos ali de uma luta que é muito legal, porque às vezes eles estão lutando juntos, Dois Rios e Mantos Brancos, contra o Xiaxan, e de repente tem os Dois Rios lutando contra os Mantos Brancos, uma completa loucura. É nesse momento caótico que o Perrin topa com o Valda, que lembra dele, pula em cima dele ali na hora. Ele fala pro Perrin: agora vamos descobrir de verdade o que você é. Ele enforca então ali o Perrin, e é nessa hora que o Saltador vem e salva ele. Essa hora acabou com o nosso coração, porque ele é morto, né? O Saltador é morto pelo Burnehound pai. É uma cena triste, muito, muito triste. O Perry vem ali, assiste tudo. A hora que o Saltador de fato morre, ele vê as coisas acontecendo, ele saltando. Eu fiquei tristíssima com essa cena, gente. Pode morrer as pessoas, mas os lobinhos não, entendeu? Não mexe com as crianças. Pelas crianças eu dou minha vida. O Perry, então, fica muito transtornado. A gente vê o olho dele amarelo, ele fica, assim, alucinado de raiva. A gente teve poucos momentos na série de ver o Perry tão fora de si. Foi muito legal ver. Ele tava realmente, assim, arrasado pelo que aconteceu. Ele vai atrás do Burnehound pai e mata ele numa cena fortíssima também. Muito forte ali, em câmera lenta. O momento em que ele mata esse personagem, e é o momento também em que o Burnehound filho vê. E daí, meus amigos, vai se criando um clima terrível, porque se antes eles tinham ali umas amenidades, né, umas conversas, oi, Dois Rios, não sei o que, isso acabou agora. Aí vamos pro arco do Matt. A gente vai ter o Padan Fain, né, que ressurgiu aí das cinzas, entregando a adaga pro Matt e tendo ali uma conversinha com ele sobre essa interação. E mais uma vez a gente vai ter o personagem pisando no Matt, né, porque todo mundo pisa no Matt, vai falar que ele consegue ver as trevas no Matt, né, de que essa atração ali, de que sabe que ele voltou atrás da adaga, que ele não foi com os amigos dele por causa da adaga. É muito duro, né, observar essa cena, porque dá pra ver que existe ali um puxão, né, como se a adaga ficasse puxando ele, quase como se o Matt fosse viciado naquilo, né? Então ele fica com um olhar meio vidrado. Mas ao mesmo tempo já se passaram 6 meses, então ele também conseguiu construir uma certa resistência. E aí tem uma parte interessante aqui dessa conversa, que é o seguinte: o Padan Fain vai falar pro Matt que ele não é um herói, e ele não é essa pessoa, e não dá pra ele fingir. E aí a gente também vai ter outra fala que vai de encontro com o que acontece mais pra frente. E aí a gente vai ver o Matt, então, na sua essência aí, que é o seguinte: ele é doido, ele é do jeito dele ali, ele erra o tempo inteiro nas escolhas dele, mas ele é muito ardiloso, ele dá um jeito, né? Quando ele bota a cachola dele pra pensar, ele consegue encontrar alternativas. E é isso que ele faz, né? Então ele vai conseguir criar ali uma lança, né? Com um pedaço de madeira, ele vai pegar um pedaço de tecido e vai conseguir amarrar a adaga e vai criar uma lança que aponta a adaga. E com isso ele vai conseguir sair. O Padan Fain tá ali esperando no corredor, acha que venceu, né? Quando o Matt usa a adaga pra sair. O Matt foi mais esperto do que ele. Eu espero que agora estabelecida essa nova skin do Matt, a gente possa ter ele um pouco mais ativo na terceira temporada. O que aconteceu nesse episódio seta um mood diferente na cabeça do Matt, e eu espero que isso se estabeleça. E eu acho que, na verdade, setou pra todos os personagens, né? Todos os personagens tiveram algum ponto-chave aqui que vai refletir em como eles vão se comportar daqui pra frente. Batalha rolando, o Matt decide, então, abrir a caixa da trombeta. Gente, as coisas que acontecem com o Matt é sempre, assim, muito aleatórias. E ele decide abrir lá com o sabre dele
A adaga fazendo tudo, gente. Ela passou pro nosso lado. Quem diria? Eu tô assim, chocada. Shadar Logoth, nunca critiquei. E aí ele consegue abrir. Gente, que trombetinha feia. Acho que deveria mostrar assim, sabe? Levantar ela assim, um artefato bonito, com inscrições, assim. Não, um negocinho michuruca, sabe? Ele catou assim, já saiu correndo. Eu falei, tá bom, né? E aí ele sai correndo, então, desesperadamente, pra entregar a trombeta pro Randy, quando ele é confrontado por um exército que tava ali só esperando o coitado aparecer. E ele não vê outra saída a não ser tocar a trombeta, gente. E que momento foi esse? Olha, que sabor, foi um dos grandes momentos do episódio, com toda certeza. Eu fiquei muito emocionada, eu arrepiei. É como se a cena tivesse desacelerado, né? Como se tivesse ficado meio que slow motion, né? Porque eles continuaram ali, os heróis foram despertados e os Shanti mal se mexiam, né? Então foi um efeito muito legal mesmo. A gente vê ali personagens muitos distintos, né? Eu não sei se vocês estão familiarizados, né? A gente tem um vídeo lá no canal da Jess, tô falando lá, mas é aqui, falando sobre um pouquinho sobre a trombeta, sobre a história dela, falando sobre esses heróis, né? Como, por exemplo, aquele que tá ali na liderança, que chega a falar com o Matt, é o Asa de Gavião. A gente soltou um Reels no Instagram contando um pouquinho, né, sobre ele. A gente vê uma mulher também de cabelo loiro, que tem um arco, essa é a Birgitte, né, Birgitta, né, como as outras pessoas falam, e a gente já teve um pouquinho dela na primeira temporada, né? Tinha uma menina que usava uma bonequinha dela. A gente viu o Uno, que morreu nessa temporada, e gerou uma surpresa aí pra todo mundo. Ninguém tava esperando. Me conta aí, você tava esperando? Comenta agora se foi uma surpresa ou não. Eu gostei muito porque esse é um conceito diferente, sim, de herói, até diferente de como é aplicado nos livros, né, e de como a gente viu aqui na série, por exemplo, porque um herói às vezes nem sempre é uma pessoa que produziu grandes feitos, que tem seu nome marcado, assim, na história, mas pode ser, de repente, uma pessoa comum, assim, que morreu defendendo uma boa causa, como até mesmo o Loyal falou ali naquela situação, né, mais cedo, quando ele falou que quem tava travando essa batalha, então, eram os heróis de agora. E eu acho que serviu também um pouquinho pra aproximar a gente, então, desses heróis, né, porque a gente não teve um vislumbre, não teve muita coisa desses heróis. Eu pensei até que a gente ia brincar com a Birgitta, né, ia falar alguma coisa sobre ela, mas acho que foi muito vago, até porque nem vai ser essa atriz, que a gente vai ter um pouco mais esse personagem mais pra frente, né, acho que vai ter outra atriz que vai fazer ela, mas como ficou muito distante, eu acho que colocar o Uno ali aproximou um pouco mais, a gente se importar um pouco mais com esses personagens, então eu curti essa escolha. E o Matt ali falar, eu lembro, gente, né, pra quem não tá acostumado, o universo da Roda do Tempo é um universo de reencarnações, né, é um universo de pessoas que a cada girar da roda, então volta pra produzir efeitos, pra viver, né, e o Matt, como é um Tavir ali, é uma alma muito antiga, digamos assim, ele já lutou, inclusive, ao lado dos heróis das eras, né, e ali, por um momento, ele teve alguns lapsos de memória, ele até falou na língua antiga, esse momento, assim, eu falei, meu Deus, que tudo, e ele lutou ao lado dos heróis, foi o grande momento do Matt, sabe, pra essa história, pra essa temporada, foi tudo, e eu amei. Falando um pouco sobre a Egwene, a maioral desse episódio, e só a minha opinião importa. Ela tá ali junto com a Rhaena, elas estão sendo chamadas pra batalha. A Rhaena fala pra ela que ela precisa se comportar, todo aquele rolê. Ela tá pintando a Egwene, tá falando pra ela se levantar, mas a Egwene, ela não quer. Ela meio que fica assim, não vou levantar, não vou fazer o que você quer. E então, nesse momento, ela corta a trança da Egwene. Esse momento foi horrível, gente, certo? Eu senti a dor da Egwene daqui. Porque a Rhaena percebeu o quanto isso era importante pra ela, o quanto era significativo pra ela. Sempre quando ela tinha oportunidade, ela fazia ali a trança e a Rhaena percebeu o quanto isso ia machucar ela. E, de fato, machucou a todos nós. Então, as Sudan e as Damani estão ali em cima da torre para lidar com os mantos brancos que invadiram a cidade. A Egwene não quer lutar, ela não quer fazer isso, mas quando ela vê ali os mantos brancos, a raiva dela volta, né? Porque ela já teve ali algumas coisas com os mantos brancos, se vocês se lembram bem. E essa raiva que ela sente é realmente sincera. A Rhaena acha que é para ela, que ela tá fazendo porque ela quer, mas na verdade ela realmente tá com raiva ali dos mantos brancos, e é quando ela canaliza e usa o seu poder.
A gente tem uma Egwene aqui muito sangue no olho. Durante todo esse episódio, ela ficou assim, bem enfrentadora. Um pouco mais pra frente, ela vê uma criança ali chorando, né? A Egwene vê uma criança chorando e ela percebe que ela não tá só atacando os mantos brancos, ela tá trazendo sofrimento pra pessoas inocentes. E daí ela decide que ela não quer mais, ela cuspe ali a chupeta na cara da Rema e fala que ela não vai mais fazer isso. A outra Sudan pergunta pra Rena, você perdeu o controle, né, da sua Damani? E ela fala, não, eu não perdi. E ela arranca a faca e ela tá prestes a cortar a língua da Egwene, aparentemente, quando tudo explode, né? Porque os mantos brancos, eles estavam com umas catapultas e daí eles conseguiram explodir a parte onde elas estavam. Isso é uma coisa planejada por eles desde o começo, aparentemente eles não tinham certeza se ia dar certo, mas deu certo. Aí a gente consegue ver que quando uma Sudan morre, automaticamente a Damani é liberada ali da sua coleira. Isso acontece com algumas ali, entre elas a votante da Azul, a Maiken. A gente vê o colar dela caindo, mas a gente não tem certeza se ela realmente está viva. A gente vai ver a Egwene colocando o colar na Rena. E vai ficar meio apática ali, vai falar, essa garota burra, né, eu não posso canalizar, então esse troço não vai funcionar em mim. Só que a gente já viu a mesma coisa também acontecendo no arco da Nina, né, quando ela prende a Sudan e transforma ela numa Damani. A Egwene vai explicar o raciocínio dela, que é o seguinte. A Egwene percebe que o vínculo que se cria com o Aidan, né, Damani e Sudan, é o mesmo tipo de vínculo que se cria quando uma Aes Sedai se liga com a outra. E essa percepção vem porque a gente já viu ela participando, né, desse link lá no último episódio da primeira temporada, quando ela se junta ali, né, com aquela Lady de Faldara pra enfrentar os Trollocs. Então ela já sabe como sentir isso. Ela percebe que, na verdade, a Rena consegue sim canalizar, mas ela é muito fraca, então ela acaba não levantando nenhum alarme ali pros Shanchen. E a gente tem o conceito, então, dessas Damanis, que são, sim, mulheres que podem canalizar, mas têm um acesso muito fraco ao poder, que usam, então, esse artefato pra terem um acesso ao poder de outra pessoa. E diferente do vínculo, onde o poder é cedido de forma voluntária, com o Aidan, ele é tirado de forma bruta, né? Sem que a mulher que pode canalizar e estar com o Aidan possa ter qualquer influência de opinião. Mais ou menos, né? Porque a gente viu aqui que a Egwene, ela não pode ter controle de opinião sobre usar o poder, porque a Damani, ela vai forçar, mas ela pode sim trancar o pé e dizer não vou fazer de forma voluntária, né? Que foi o que a Egwene fez aqui. Então o que esse dispositivo faz é criar um acesso unilateral ao poder. Tira o poder de escolha da Damani de ceder ou não seu poder e entrega todo o controle pra Sudan. E aí aqui, gente, todo esse momento, ele é bem diferente de como as coisas acontecem nos livros, tá? Então... Aqui teve gente que ficou bastante frustrada também com como as coisas se resolveram. E com isso a gente tem a Egwene, então, virando ao mesmo tempo Sudan e Damani. Só que a Egwene é muito mais poderosa do que várias outras mulheres que canalizam, mas muito mais que a Rena. Faz com que ela tenha um melhor controle. E aí, mesmo que ela esteja sentindo, né, a Rena sofrendo ali quando ela tá pendurada, ainda assim ela consegue se sobrepor a isso, levar a outra personagem à morte. E uma coisa interessante dessa cena é que dá pra ver o quanto a Egwene tá machucada, né, por todas essas situações. Porque talvez num outro momento ela teria parado, teria sido misericordiosa com a Rena, mas aqui não é o caso, né? Aqui ela sofreu bastante, tem muitas coisas em cima dela ali e ela só quer se libertar, e se o custo é tirar a vida daquela que tava, né, escravizando ela, então esse é o preço que ela vai pagar. Tanto que quando cai, né, ela fica até apática. E aí o Randy chega e aí ele se revela e ele fala que ele tá vivo. E aí ele pede desculpa também, porque ele imaginou que isso seria o melhor pra todo mundo. Eu acho que aquela conversinha que ele teve ali com o Lan surtiu efeito. E aí ele diz que ele esperava salvar ela, mas ela não precisou, né, ser salva. Ela se salvou sozinha. Eu amo isso! É isso mesmo. Só que ela tá bem assim, nesse momento, devastada, tá desolada. O Randy tenta, então, meio que amparar ela ali, né? Só que aí, nesse momento, quem chega? O pai das mentiras. O Ishamael chega pra participar dessa festa. E aí, agora a gente vai pro arco do Randy, então, onde tudo acaba se encontrando. No arco do Randy, antes disso, vamos voltar lá pro começo e recapitular. Quando eles estão ali nos caminhos, rolam umas provocaçõezinhas, sabe? Entre Moraine e Lanfear, do jeito que eu imaginei. Porque eu jamais imaginaria as duas andando como best friend, conversando sobre trivialidades, enfim. A Lanfear fica provocando, a Moraine também provoca, porque ela inclusive fala, olha, abre ali o portal, porque o Ishamael me estancou. Só que a Lanfear não cai na dela, mas tá bom, ela abre, né, daquele jeito dela, que ela faz assim, ó, tchum, e faz, né, o que as pessoas demoram 1000 anos pra fazer. Ela pega e dá um empurrão na Moraine e Lulan e fala, ó, resolve seus problemas aqui que eu vou ficar com meu dragãozinho aqui. Lembra do estandarte?
levanta ali na hora certa, ela dá esse recado então pra ela. E depois, quando ela fica sozinha com o Randy, ela fala, existem maneiras mais rápidas de ir até Falme, né? Nisso, Ma Xinxin já tá chegando, né? Porque ela canalizou ali nos caminhos. Ela fala pro Randy que ela é a única que se importa de verdade com ele, enquanto os outros só se importam com o que ele pode fazer. A Lanfear, ela era apaixonada pelo Lewis Sterling, né? Então ela sempre vive na corda bamba, né? Com relação ao Randy, né? Por isso que, inclusive, ele consegue manipular ela diversas vezes e ela nunca vai querer o mal dele explicitamente, né? Lógico que ela pode fazer o mal dele, né? Se ele não fazer as coisas que ela quer, mas ela sempre vai querer o bem, vai querer ver ele lá em cima, até porque se ele crescer, se ele for lá pra cima, ele vai levar ela junto. E aí a gente não sabe como que ela vai, né, até Falme. A gente, inclusive, quer saber, né? Porque nos livros a gente entende que existem ali diversas formas, mas eles ainda estão fazendo um pouquinho de suspense com relação a isso. O Randy tá ali escondidinho em Falme e é a primeira vez que ele vê a Egwene ali como uma Damane. Ele então decide ter a brilhante ideia de ir sozinho até Lord Turak, que já estava ali procurando a trombeta de Valer. O Lord Turak então encara o Randy ali quando ele chega e pede para abrir passagem, porque ele vê a marca da garça na espada que o Randy está. Tá tudo ali empolgado para lutar, saca a espada, fala que ele quer saber o que precisa para conquistar uma espada com a marca da garça desse lado do oceano. E daí, meus amores, a gente tem a cena icônica do Randy matando todos ao mesmo tempo. Todos não, né? Tem outro que ele não mata, que se mata, porque é um costume ali do Xiashan. Mas ele mata praticamente todos ao mesmo tempo. E essa cena foi incrível. Foi muito foda, muito foda. Quando eu assisti, eu falei, meu Deus, Dragão Renascido, tudo pra mim. Mas ela não faz sentido. Porque a gente não viu o Randy sendo tão preciso assim durante essa temporada. A gente não viu ele aprendendo, a gente não viu ele tomando poder. Algumas vezes que ele tomou muito poder, ele até vomitou lá com o Logain. Outras vezes ele não sabia se controlar. E aqui ele consegue fazer isso de forma perfeita. Ele consegue matar todo mundo ao mesmo tempo. E por mais que tenha sido uma cena legal, ela não faz muito sentido. A gente esperava mais do Lord Turak, também poderia ter rolado alguma coisa ali, mas como que eles iam fazer isso se o Randy também não sabe como lutar com espadas? Então o jeito era ele matar com poder único, mesmo ele também não sabendo controlar muito bem. O Randy é um personagem muito poderoso, muito incrível e foda, e ele realmente conseguiria fazer isso, mas isso demora pra acontecer nos livros, e aqui na série a gente ainda não viu ser construído. O Emerson do Povo do Dragão compartilhou um meme sobre essa parte, que eu acho que faz muito sentido, vou deixar pra vocês assistirem. Depois a gente vai ter ali o palestrante Ishamael começando a conversar ali com o Randy. E o Randy já corta ele e fala pra ele que ele não é o Lewis Sterling. O Ishamael então dá o sinal e o Randy é blindado por 8 mulheres se achando que estavam no barco lá embaixo. Fiquei pensativa sobre essa cena, elas estavam super longe e tudo mais, mas foi isso. O Ishamael então usa esse momento para brincar ali com a mente do Randy. E ele reforça pro Randy que se ele seguir resistindo, ele vai levar todos os amigos dele pras trevas junto com ele. Assim como ele fez na última vida e como ele fez com ele. O Matt vai chegar e vai lançar a sua lança. Vai lançar a sua lança, é ótimo. Vai atirar a sua lança, que na ponta tem a adaga. Que na verdade a figura que estava parada na frente do Randy era uma ilusão, né? Era uma projeção ali do Ishamael. E ele vai acertar o Randy. O comprimento da visão que a Min viu, mas de um jeito diferente. O que eu acho interessante, né? Porque o Matt não fez isso voluntariamente, mas acabou acontecendo de qualquer forma. E é uma coisa que nos livros, por exemplo, as visões da Min sempre acontecem. Então a gente tava pensando muito sobre, nesse contexto, como é que isso ia vir a acontecer. E aí, quando o Ishamael acha que tá tudo resolvido, a Egwene se levanta e se põe na frente do Randy e do Matt pra levantar um escudo. Essa é uma cena super polêmica, que deixou todos os fãs de cabelo em pé. Como assim a Egwene tá lutando mano a mano com o Ishamael? O Ishamael, né, o próprio Ishamael fala, ai, você não tem, né, você é uma garota qualquer, você não tem condição de enfrentar um abandonado. E aí, gente, só vocês verem a cena com atenção, pra vocês perceberem que o Ishamael não está colocando todo o poder dele. Ele tá paradinho ali, só tirando uns foguinhos. Vocês acham que esse é o máximo que o Ishamael pode fazer? É claro que não. Tanto que a gente viu a Lanfear tocando o terror com muito mais impacto no episódio anterior. Mas não me parece que o intuito dele aqui era matar o
pro Randy. Não, o passo a passo dos eventos podia ser menor. Quando foca nele, ele tá mal fazendo um esforcinho, tá só com uma mão levantada. Às vezes empurra ele pra trás. É o impacto do choque do que ele lança com o escudo da Egwene. Mas o Ishamael não tá fazendo grandes esforços ali. E outra prova disso é que a Egwene se vira pro Randy e pede desculpas, porque ela sabe que ela não vai conseguir segurar ele se ele efetivamente se esforçar. Então não é que a Egwene consegue segurar o Ishamael e bate de frente com o Ishamael. É porque no contexto, o Ishamael não estava usando toda a potência do seu poder ali. É importante que a gente não leia as cenas todas de forma tão literal, tá? Aos poucos, todo mundo vai se ajudando. Gente, é capenga, é piegas, mas eu amei. Ai, como eu gostei dessa cena. O Perrin chega, então, com o escudo de um herói ali da trombeta e ele ajuda a Egwene a segurar. Eu amei isso. Falei, gente, que ideia genial. E ele, brabão ali, conseguiu segurar o escudo da Egwene junto com ela. Foi muito legal. Com certeza, esse poder aí tem alguma influência. E aí, conforme eles estão juntos, a gente tem algo que é muito simbólico, né? Porque a série vem trabalhando muito isso. Que conforme eles estão separados, eles se enfraquecem juntos, eles se fortalecem, né? Foi isso desde quando o Randy decidiu, então, seguir seu caminho sozinho. E o Matt também. E aí, tudo começou a dar errado. E aí, agora, conforme eles se unem, então, eles ganham força de novo. Então, mesmo nesses níveis diferentes, né, de poder, então, uma pessoa que canaliza, uma pessoa ali com o escudo de um herói das eras, né, todos unidos, então, a gente tem esse efeito importante que a série vem destacando. Como eu falei pra vocês, é piegas. Mas eu gostei, eu super me emocionei. E aí a gente tem o encontro ali do Randy com as meninas, com a Nina e com a Elaine. E a Nina não consegue curar ele, e a Elaine é quem vai fazer o servicinho, né? E a gente percebe que a Nina fica meio frustrada com isso também, porque ela tá com um semblante de fracasso, né? Ora ela tá assustada, ora ela tá com medo, ora ela tá com fracasso. A Nina, coitada, ela não foi nesse episódio e a gente sentiu isso bastante na personagem. Isso vai refletir futuramente nela, com certeza. E na terceira temporada a gente vai ver essa personagem com uma postura diferente, né? Querendo aprender, né? Por exemplo, a gente teve lá no começo, a Egwene era uma personagem que ficava na sombra dela pela quantidade de poder, mas que queria aprender muito, e ela super se destacou aqui, né? E a Nynaeve, que era uma personagem fechada, que não queria aprender, aqui ficou devendo, né? Ficou na mão, né, de todo mundo, e aqui viu todos os seus amigos se ajudando, e não conseguiu ajudar, não conseguiu contribuir. Então, ela precisa mudar essa postura na terceira temporada, ela precisa se abrir um pouco mais pra aprender, pra não ficar mais impotente desse jeito, né? Porque dá pra gente ver que ela tá bem incomodada nesse momento. A gente entende, né, que era pra ter mais ação no episódio, né? Eu vou falar um pouco mais isso no final, principalmente na parte das minhas considerações, né? Que eu tenho algumas ressalvas, principalmente com relação a isso. Mas, ao mesmo tempo, condiz com a personagem, sabe? Essa relação da personagem de estar aberta ou não pra aprender, de ela ser tão turrona, sabe? Pra certas coisas. Diferente dos livros, a série, ela quer mostrar pra gente que o mais importante não é a pessoa que tem mais poder, mas é a pessoa que tem mais habilidade, a pessoa que sabe lidar melhor com esse tipo de poder, né? Como no próprio último episódio que a gente viu, né? A Siwa lidando com o Randy. Então, doa quem doer, Nina e Randy, que são os meus favoritos, inclusive, não estão preparados para lidar com esse poder. Triste, gente, mas é a verdade. E aí, né, por falar nesse encontrinho, né, do Randy com a Elaine, ele fica... né, quem é você? Meu Deus, né, coitada. A Egwene, a fila andou mesmo, né? Mas, e a Lanfear? O que tá acontecendo aqui? A Lanfear não tem um minuto de paz, gente. Ela não pode, assim, sair de cena um segundo que o Randy já fica olhando, assim, sabe? Escolhendo a próxima vítima. Enfim, ficou olhandinho pra ela ali, vocês perceberam, né? Detalhe, gente, sobre essa ferida, então, ela não conseguiu curar. Ela tentou ali bastante, mas não deu certo, né? Ficou uma cicatriz bem feia. A mácula de Shadar Logoth, então, é tão poderosa que ficou uma ferida meio mal cicatrizada. E vai dar, assim, bastante trabalho aí pro Randy, porque não vai cicatrizar
tão fácil. O Matt, então, fala pro Randy que ele precisa fazer alguma coisa. E nisso o Randy fala que ele tá blindado, que ele não consegue fazer. Até o momento que essa blindagem cai por causa da maravilhosa e maioral Moiraine. O Randy, então, se levanta e usa o poder único ali na espada pra atacar o Ishamael. Achei meio podre isso, acho que tava todo mundo esperando uma coisinha a mais ali, ele simplesmente levantou, sacou a espada e foi em frente e acabou tudo. Mas aparentemente o Ishamael também tava querendo isso, né? Ele tava querendo morrer já faz um tempo. Quando ele tá morrendo ali, tem um momento que ele fala que ele está vendo alguma coisa, e o Randy pergunta o que, e ele fala absolutamente nada. Ele parece muito satisfeito que acabou, né? Ele finalmente morreu, mas fica aquela pergunta, né, meus queridos? Morreu mesmo? O Randy, então, olha pra mão e ele vê que ele tem a marca da garça agora ali na mão. Isso é muito interessante, uma coisa que também tinha sido comentada lá no outro episódio, acho que a Tami falou, que ela sentia falta de profecias. E na próxima temporada, não tenho certeza se vai ser adaptado o livro 3 e o livro 4, mas o livro 4, especificamente, é um livro que tem muitas profecias, é muito importante, a gente escuta falar sobre isso. Não só no livro 4, antes também. Então é importante que as profecias comecem a aparecer aqui na série, que elas sejam mais faladas. E aí o dragão que a gente achou que ia aparecer no céu, alguma coisa mais abstrata, na verdade é um dragão criado com poder único pela Moiraine, que lança ele no céu. O povo de Falme que tá ali olhando comemora, porque eles entendem que a profecia se concretizou. O Randy tem um momento de fascinação ali, quando ele vê o dragão, quando ele vê o pessoal de Falme, e eu acho que daí ele entende de fato sobre o peso que é ser o dragão renascido. A gente também tem a Vienda que vê ele, ela tá lá embaixo e ela vê ele. E ela percebe que é ele que elas estavam procurando, né? O Carcahan, não sei se é assim que se pronuncia, fala do Zael. Mas ela percebe que é ele que ela estava procurando. Os heróis então ali se dissipam e a gente vê a Lanfear caminhando muito bonita e muito tranquila. E aí vamos finalizar com a Lanfear, a nossa lenda aqui. Ela tá querendo se livrar dos seus amiguinhos abandonados. E a primeira coisa que ela faz, então, é entrar em contato com o Bailey Domon. Acho que é no primeiro episódio, né, que ele leva lá o poema do acordar da invocação da Lanfear. E leva também a pedra, né, coração, a Queen lá. E a Lanfear vai falar pra ele, então, que ela tem mais, só que agora não quebrada, e que ela precisa de ajuda. Que é interessante, porque essa cena é claramente feita pra passar pro público a intenção da Lanfear. Eles claramente não conseguiram fazer isso de outra forma. Porque a Lanfear não é uma personagem que para na frente de um completo estranho e conta todos os seus planos, né? Ela só podia ter dito, eu preciso que você me espere no seu barco, tal horário que eu vou chegar lá e a gente vai ter uma missão pra cumprir, tá aqui o dinheiro pra você fazer isso. Ela não precisava ter explicado o plano. Ela explicou o plano pra audiência, porque o Domon não precisava receber essa explicação. E o que ela quer fazer é jogar aqueles selos no fundo do mar pra que ninguém encontre aqueles selos e os outros abandonados nunca sejam liberados, né? Ela quer passar a perna aqui no Ishamael, porém o Ishamael vai ser mais esperto que ela e vai passar a perna nela primeiro. E aí quando a Lanfear for entrar lá, as dependências que o Ishamael tava usando pra pegar esses selos, ela vai perceber que eles já foram quebrados. E uma outra coisa que dá pra questionar aqui, que a gente não sabe, mas pra você liberar 6 abandonados, provavelmente tem um uso bem grande do poder. Então pode ser que o Ishamael também não estava usando todo o seu poder lá com o Randy, porque ele já tinha gasto muito seu poder, ele já tava cansadito, não deu tempo dele se recuperar ali. A gente não tem as regras disso na série. A gente teve 2 vislumbres disso mais ou menos, né, com a Moiraine na primeira temporada, mas ela tava ferida, então ela tava se esvaindo ali no uso do poder único com mais rapidez. A blindagem do Logain, que elas ficavam trocando entre elas, né, pra não se exaurirem também. Então pode ser que o fato do Ishamael ter libertado os outros 6 abandonados antes do conflito com o Randy e com a Egwene lá em cima tenha facilitado a Egwene também conseguir se defender melhor dele. E aí, novamente, tá nos pequenos detalhes da análise da história que eles estão construindo na série. É, sim, muito diferente do que nós, leitores, lemos nos livros. Pra finalizar, a Mog. A Mogidin. A aranha. Gente, essa também é uma das minhas abandonadas favoritas. Meu Deus do céu. É muito difícil não gostar desses abandonados, sabe? Eles são muito divertidos. Eu tava torcendo muito pra gente ter, assim, mais alguma ceninha, sabe? Desses amaldiçoados. Eu amei que foi com ela. Então o Ishi, antes de partir ali, fez seu trabalhinho, acabou com todos os selos, tá tudo pro mundo, quero saber o que eles estão aprontando. E a Mog, então, foi lá dar um aviso, né, pra Lanfear. E, gente, ela é chamada de aranha porque ela fica meio que nas sombras ali, tecendo suas redes de espiões, trabalha nas sombras, não dá muito as caras. Sorrateira, vem das sombras, é assim, né, como ela falou, que a Lanfear fala
que ela faz, né? E ela é chamada, às vezes, de medrosa, covarde, porque ela age pelas costas, né, das pessoas. E é uma personagem muito interessante, olha, que vem aí e vai trazer grandes surpresas pra gente. Então, e como ela é chamada de aranha, né, eu achei muito interessante como ela tece, então, como ela canaliza, parece que ela tá tecendo, assim, os fios de aranha, eu achei muito legal. E a Lanfear ficou chocada e depois ficou meio amedrontada, né, porque ela tá lidando com alguém ali quase da mesma altura. A Lanfear consegue ser mais poderosa, mas a Moghedien, ela é mais sorrateira, né, então ela pode pegar as pessoas de forma desprevenida, então não é bom brincar com ela. E ela deixou um recado, ela falou, olha, o seu dragãozinho, nosso dragãozinho, pode parar de ficar andando pra cima e pra baixo como você vem fazendo aí com ele, porque ele é nosso, nós estamos de olho não só nele, mas nos 5. E ela ainda fala que o problema da Lanfear, né, e do Ishi é que eles eram muito próximos, né, do Randy. Esse é um defeito que os outros não têm, né, eles são mais desapegados, né, muito pelo contrário, alguns ali odeiam, né, o Lewis Sterling. Então a gente foi uma cena icônica, eu acho que foi muito legal, né, porque a gente substitui, vê que um antagonista da série partiu, que é o Ishamael, e outra chegou, né, com a promessa de que existem outros aí pra assombrar a gente. Então eu achei muito legal. Eu adoro, gente, eu adoro. Bom, eu gostei bastante desse episódio. Eu queria ter visto esse ritmo que a gente viu nesse episódio mais vezes durante a temporada. Foi um episódio que eu fiquei ansiosa assistindo, eu me diverti muito e a todo momento as coisas aconteciam e eu queria que tivesse tido mais coisas desse tipo durante a temporada toda. Teve várias coisas que eu achei meio estranho. O dragão no céu mesmo, pelo amor, eu achei meio, nossa, meu Deus, sabe? Um pouco dramático. E várias outras coisas, tipo a hora que o Randy consegue usar o poder muito bem. A Nynaeve, novamente, que não fez muita coisa. Eu achei a Egwene incrível, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando sobre todo esse poder que ela tem dentro dela. Mas, no geral, foi um episódio que eu gostei muito. Eu gostei pra caramba desse episódio. Eu achei realmente muito bom. E eu vi muitos comentários divididos no Twitter sobre isso. E eu acho que a gente precisa entender que a série precisa funcionar sozinha. E ela está funcionando. A série não é só pra quem lê os livros, ela é pra todo mundo. Sim, vai ter muitas coisas diferentes. Mas eu acho que vocês estão se apegando em pequenas coisas que não tem necessidade. Um episódio divertido, animado e um bom fim de temporada. E eu sei que vocês se pegam em muitas coisas há muito tempo, na verdade. Por que tá o fulano e tá usando a roupa dessa cor, sendo que nos livros ela usa outra cor? Vocês entendem? Eu acho que a gente precisa aproveitar mais a série como audiovisual, sem comparar tanto assim com os livros. Óbvio que a gente faz isso o tempo todo porque a gente leu, mas eu acho que a gente não pode deixar isso influenciar da gente não aproveitar e achar tudo ruim. São 14 livros, não vão ter 14 temporadas, então as coisas vão ser adaptadas de forma diferente. Gostei muito de ver os heróis, a hora que eles aparecem eu achei foda, incrível. Eu gostei muito de ver o Matt, porque esse parece o Matt mesmo dos livros, sabe? Correndo e fazendo as coisas. Eu adorei a parte que ele fala, eu me lembro, e ele luta ali junto com eles. Então eu acho que foi muito empolgante, sabe? Terminou a temporada de uma forma que eu quero continuar assistindo a série. E eu acho isso incrível e muito importante. A série já foi renovada para a terceira temporada e vai seguir com expectativas pelo que a gente vai ver, sabe? Então, a gente não tem perspectiva de terminar essa série pela intrínseca, então o que basta é a gente assistir ela pelo Prime e aproveitar que ela tá sendo adaptada, sabe? Isso é uma coisa muito legal e que eu sinto que alguns fãs às vezes esquecem. A sua série está sendo adaptada. É o sonho de muitos fãs. E ela tá sendo adaptada de uma forma boa, tá? Tá sendo adaptada de uma forma legal. Então, assim, aproveite. Você pode ser crítico, você deve ser crítico, mas você tem que entender que mudanças vão rolar e talvez isso seja bom. O episódio foi muito bom, muito divertido, e eu não tenho muitas coisas pra reclamar. Considerações finais. Eu tô terminando essa temporada muito mais satisfeita do que eu terminei a primeira. Eu achei esse season finale muito melhor que o season finale da primeira temporada. Não era o que eu queria ver. Não era o que eu esperava ver, eu tava esperando até
coisas mais grandiosas em vários aspectos. Eu achei que o Randy ia ter mais ação, achei que a Nynaeve ia ter mais ação, mas eu não estou satisfeita da forma como a série construiu essas coisas. Porque, apesar da gente ter tido algumas cenas bem meh ao longo desse episódio, de algumas coisas que aconteceram meio assim, tipo, a trombeta magicamente apareceu. Provavelmente eles gravaram uma cena da retirada da trombeta que não entrou. A própria percepção ali da Egwene sobre o Aidan, eles podiam ter desenvolvido um pouco melhor. O fato da Nynaeve não ter brilhado, da gente não ter tido a batalha nos céus, né? Porque nos livros o Ishamael e o Randy ficam grandes e brigam no céu, e aí é uma batalha entre eles, quando foi muito mais um embate Egwene e Ishamael. Sim, essas coisas são frustrantes. Mas eu acho também, se a gente olhasse o andamento da série como um todo, não tinha... Ia ser muito Deus Ex Machina se essas coisas acontecessem. O Randy progredir dessa forma, eu já fiquei surpresa com aquela cena em que ele mata todo mundo ali com uns tirinhos de poder único. Na construção que a série tava fazendo, não tinha espaço pra isso acontecer. Senão ia ser só, tipo, sim, eles conseguiram fazer tudo isso, mas quando que eles aprenderam a fazer essas coisas, sabe? Então eu acho que também vem da gente, enquanto espectador, entender que se não foi construído certas coisas até o momento em que elas deveriam acontecer, elas não vão acontecer do jeito que a gente tá esperando. E aí alguns conflitos, né, como por exemplo, a gente tem um embate muito grande, uma rivalidade muito grande da Nynaeve com uma outra personagem aqui, que acontecia nesse momento. Não aconteceu. Só que essa personagem nem tava introduzida na série ainda. Então isso tem espaço pra acontecer mais pra frente. Tem várias coisas que tem espaço. Esse final de temporada, ele determinou pros personagens que eles precisam entender, lidar e aprender com o que eles estão passando, que não dá mais pra eles simplesmente fugirem da situação. E querendo ou não, a única que sempre quis aprender sobre tudo foi a Egwene. Eu acho que isso tudo tem consequências, e parte disso é essa lentidão que a gente teve na série em alguns episódios. Eu não acho que o ritmo da série tenha sido uniforme. Acredito que a Roda do Tempo tem material suficiente pra gente ter muito mais episódios como esse último ao longo de toda a temporada. Eles estão optando claramente de forma bastante consciente em não fazer isso, em trazer um ou outro episódio só de salto. E eu gostaria que isso fosse um pouco mais constante. Eu acho que o ritmo da série, novamente, foi prejudicado. Mas enquanto resolução dessa primeira temporada, eu fiquei muito mais satisfeita do que eu tinha ficado na primeira temporada. Nos livros, tem muita coisa que a Nynaeve faz que é muito legal daqui pra frente, que ela vai ter oportunidade de fazer. A gente vai ter oportunidade de ver o dragão sendo o dragão também mais pra frente. Mas tem que ter um pouco de paciência. E uma coisa que é inegável sobre os livros é que é repetitivo. Muitas coisas são repetitivas. Os finais de muitos livros são a mesma coisa, só que em formatos diferentes, com personagens diferentes. Eu acho que isso não se sustenta pra televisão, não se sustenta pra uma série de TV, porque senão vai ser sempre a mesma coisa. É sempre a mesma pessoa que derrota, é sempre do mesmo jeito, é sempre usando a mesma técnica. E no livro a gente vai lendo. A gente sabe que é a fórmula Robert Jordan. Mas pra adaptação de mídia tem que mudar, tem que trazer algumas coisas diferentes. E leitor satisfeito ou leitor não satisfeito, é isso que a gente tem, e eu particularmente fiquei satisfeita com esse final de temporada. Eu passei o episódio inteiro na ponta da cadeira, nervosa com o que tava acontecendo, surtando com as mudanças, sendo surpreendida. Às vezes positiva, às vezes negativamente, mas sendo surpreendida de uma forma eletrizante. E é isso que eu gostaria de ter sentido em mais episódios da temporada. Então, eu ressalto aqui que o sentimento que eu fiquei desse episódio, ele é mais importante pra mim do que as coisas terem seguido o beabá dos livros, tá? Até porque não tinha como a gente seguir o beabá dos livros. E é muito importante a gente ter consciência disso, porque não tinha como as coisas serem iguais. Esse trem já partiu lá na primeira temporada, quando muitas coisas foram mudadas. E a gente vai discutir com spoilers, tá? Lá no meu canal, durante a semana, vai sair um vídeo lá com spoilers, falando sobre tudo, inclusive spoilers dos livros e coisas que não aconteceram, coisas que aconteceram diferente. Eu e as meninas vamos sentar, assim como a gente fez um balanço da primeira metade da temporada. Então, se você quiser ouvir mais sobre as nossas opiniões, agora com alguns comparativos mais amplos aí e mais spoilers, passa lá pra pegar esse bate-papo também. Pra finalizar, considerações finais. Eu cheguei nesse último episódio com as minhas expectativas bem baixinhas, até porque muita coisa tinha que acontecer aqui, e eu sei que nem metade ia acontecer. Uma das coisas que as pessoas esperavam muito, por exemplo, era a Pedra Portal e o Pisca Pisca, né, que é um episódio incrível que tem no livro 2, e eu já imaginava que isso não ia acontecer, porque não tinha a circunstância, né, para acontecer isso. Então, eu já tinha desencanado. Então, acho que eu cheguei preparada para esse episódio aqui. Eu sou uma pessoa que eu já encarei que a série tem muitas mudanças. Eu sou super desencanada com relação a isso. Eu quero ver muito uma série que é coerente com ela mesma,
sabe? E eu queria muito ver os personagens ali em sua essência. Então eu consigo curtir, sabe? Eu consigo me divertir. Mas eu entendo quem vem dos livros não consegue, sabe? Eu sinto muito, eu fico triste, né? Porque tem muitas mudanças mesmo. Então, por isso que eu entendo quem não consegue curtir. Mas eu consigo, assim. Eu sou super desapegada. Então, por chegar com as expectativas baixas, eu adorei, sabe? Eu me senti, assim, assistindo a um filme. Porque tem muita coisa acontecendo, tem muita ação, tem uma tensão que é crescente. Então, eu curti pra caramba, gostei muito. Tenho pequenas ressalvas, algumas coisinhas ou outras que a gente pontuou, né, no decorrer da nossa análise, que a gente achou um pouquinho estranho, né, que não tem muita explicação. Mas eu acho, assim, que as minhas principais questões são, sim, com Nynaeve e Randy. Acho que eles estão nerfados, mas, ao mesmo tempo, é o seguinte, a Nynaeve, ela tá tendo uma ótima construção de personagem, e eu tô conseguindo ter paciência, até porque ela brilhou muito no começo da temporada. A gente tem o episódio 3 ali, que é todo praticamente sobre ela. Apesar de ela não conseguir canalizar, ela é uma personagem que ela vem tendo bastante destaque. E eu acho que a construção condiz, né, com o que tá rolando. Eu fiquei um pouquinho frustrada porque eu achei que o plano dela e da Elaine meio que deu em nada. Então eu falei, ai, olha, poderia ter uma resolução melhor ali, né? Elas poderiam ajudar alguma coisa, pelo menos, né? Mas beleza, essa foi a minha ressalva, mas eu tenho paciência porque eu sei que ela não é uma personagem desperdiçada. Agora, com relação ao Randy, né, nossa largatixa renascida, ou o nosso dragãozinho, né, eu sinto que ele é muito nerfado ainda, coitado. É muito complicado porque os livros, eles são muito épicos, né, os livros têm muito poder, tem muita coisa. Eu também imaginei que fosse uma adaptação difícil, né, de fazer, mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar que todos os personagens, eles têm momentos de brilho, e eu queria ver mais o Randy brilhar, sabe? Não consigo ver isso, não consigo enxergar. Por mais que eu também consiga enxergar uma construção que ele vai aprender, sabe? Ele é um personagem que agora ele tá entendendo qual que é a missão dele, porque até 2 episódios atrás ele nem sabia que ele não tinha matado o Tenebroso, então ele tava meio que só escondido e tentando não canalizar. Então acho que agora ele vai se comprometer de verdade, vai aprender e vai virar o Randy que a gente quer, sabe? Mas ao mesmo tempo eu queria tanto um momentinho, sabe, dele. Uma lutinha com o Ishamael, sabe? Uma coisinha, eu queria tanto. Mas eu consigo enxergar a construção. É por isso que eu passo meu paninho de leve. E aí é por isso que eu consegui me empolgar também, né? Porque do restante eu fiquei muito feliz, assim. O Matt, é tudo que eu esperava, é tudo que eu esperei durante a temporada toda. Minhas ressalvas são essas mesmo. Fiquei feliz. Vou dormir feliz, vou dormir leve com esse episódio. E não vejo a hora, então, de ter notícias aí das próximas temporadas. Espero que vocês tenham gostado também, gente. Como eu falei pra vocês, ainda vai rolar outros 2 vídeos com vários spoilers de nós 3 discutindo a temporada. Vídeo de outras pessoas junto com a gente ali, que vai ser muito legal e divertido também. Acompanhe a gente pelo Instagram, que a gente vai colocar o dia, o horário, pra vocês saberem quando vai rolar. Se inscreva no canal mais uma vez, sério, você assistiu o vídeo até aqui, assistiu todos os vídeos do TC da Roda, ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta esse vídeo, compartilhe, converse com a gente nos comentários, e é isso, a gente se vê nos próximos vídeos. Beijos e tchau!